Diferente de qualquer outra obra histórica, este livro estrangeiro está disponível em todas as bibliotecas públicas. Inicia-se com a criação da Terra e conclui com o fim do mundo. Nenhuma outra obra abrange uma gama tão vasta de eventos planetários. Isso se deve em parte à ausência de testemunhas documentais no início dos tempos. Portanto, ninguém possui autoridade para narrar o início do nosso mundo. Somos os únicos que detêm o conhecimento exclusivo sobre como tudo chegará ao fim. O Senhor não revelou o futuro para os seus seguidores por mera curiosidade, mas sim para prepará-los. Dessa forma, não seriam pegos de surpresa quando chegasse o momento, evitando interpretações equivocadas. Devemos ser gratos pela franqueza de Jesus ao compartilhar conosco o que o futuro reserva. Muitos indagam se estamos nos derradeiros momentos, todavia, a Bíblia já discorre sobre os últimos dias há 2000 anos. Desde o Pentecostes, o último dia começou marcando o cumprimento das primeiras profecias sobre esses dias finais, que se manifestaram em cada geração cristã. Devemos então viver de maneira a nos prepararmos para a eventual volta do Senhor. A Bíblia é uma fonte repleta de previsões, abrangendo 735 delas sobre o futuro, presentes em 1/4 de seus capítulos. De fato, é essencialmente um texto profético, embora alguns livros enfatizem mais as predições do que outros. Surpreendentemente, 596 dessas 735 previsões já se concretizaram literalmente, em concordância com o que foi profetizado nas Escrituras. Assim, 81% de todas as profecias bíblicas já se realizaram, algumas delas feitas séculos antes. Com isso, não é necessário grande fé para acreditar que os 19% restantes também se cumprirão. É uma taxa de precisão notável. A Bíblia mostrou ser 100% precisa em cada previsão que poderia ter sido cumprida até agora. Do restante, a maioria concentra-se na preocupação com o retorno real de Jesus e os eventos subsequentes. Quantas dessas profecias ainda estão por se concretizar antes da volta de Jesus? Aproximadamente 20, e estamos atentos para testemunhar sua realização. Antes de aguardarmos a volta do Senhor, Jesus nos instruiu a permanecer vigilantes e em oração. Isso significa que não podemos simplesmente ficar passivos, olhando para o céu e aguardando sua aparição. O que ele quis dizer foi que devemos manter um olhar atento ao que está acontecendo no mundo e estar cientes dos sinais que ele nos deu para nos preparar. Esses sinais são indicativos do que está por vir. Vamos examinar Mateus, capítulo 24, onde os discípulos indagaram sobre os sinais que precederiam sua volta. Isso nos leva a refletir. O que faríamos se não soubéssemos quando esse evento ocorrerá? Ao questionarem, os discípulos receberam uma resposta clara e direta de Jesus, pelo qual podemos expressar gratidão a Deus. Embora o livro do Apocalipse ofereça uma resposta mais detalhada e abrangente, aqui Jesus apresenta um resumo dos sinais que precederão sua vinda. Foi durante um encontro secreto no Monte das Oliveiras que os discípulos se aproximaram de Jesus. Conforme registrado em Mateus, capítulo 24, versículo 3 ao 36, eles perguntaram a ele em particular: quando tudo isso acontecerá? Qual sinal indicará a sua volta e o fim do mundo? Jesus alertou: cuidado para não serem enganados por aqueles que se apresentarão em meu nome, declarando serem o Messias. Eles iludirão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não se alarmem, pois essas coisas devem ocorrer. No entanto, o fim não virá de imediato. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em diversos lugares. Tudo isso é apenas o começo das dores de parto. Ainda haverá mais aflições. Vocês serão entregues, perseguidos e até mortos, sendo odiados por todos por causa de mim. Muitos se desviarão da fé, trairão e se odiarão mutuamente. Surgirão muitos falsos profetas, enganando muitas pessoas.
O pecado se propagará por toda parte e o afeto de muitos esfriará. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. As boas novas do reino serão proclamadas em todo o mundo para que todas as nações as ouçam, e então o fim chegará. Este será o momento em que se cumprirá o que Daniel, o profeta, predisse sobre o abominável sacrilégio que será erigido no lugar santo. Portanto, quem estiver na Judéia deve fugir para as montanhas. Se alguém estiver no terraço de sua casa, não deve descer para pegar nada. Quem estiver no campo não deve voltar para buscar sua capa. Ai daquelas que estiverem grávidas ou amamentando naqueles dias. Rogai para que vossa fuga não ocorra no inverno nem no sábado, pois haverá uma tribulação como nunca antes foi vista desde o início do mundo. E se não fosse pela intervenção divina, nenhum ser humano sobreviveria àquela catástrofe. No entanto, por causa dos eleitos de Deus, esse período será abreviado. Portanto, se alguém lhe disser, vejam, aqui está o Messias, ou ali está ele, não acreditem. Pois falsos messias e falsos profetas surgirão, realizando grandes milagres e sinais, numa tentativa de enganar até mesmo os escolhidos de Deus, se isso fosse possível. Escute, eu te previ sobre tudo isso com antecedência. Então, se alguém vier até você e disser, veja, o Messias está no deserto, não se incomode em ir ou olhar, pois ele não estará lá. Ou se alguém afirmar, ele está escondido aqui, não acredite, pois assim como o relâmpago brilha de leste a oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. A reunião de abutres indica a presença de uma carcaça próxima. Da mesma forma, esses sinais indicam que o fim está próximo. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá. A lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, como um sinal claro, a chegada do Filho do Homem será visível nos céus. Haverá uma grande agitação entre todos os povos da terra, quando o virem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com o toque poderoso da trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, desde os confins da terra até o mais alto dos céus. Agora considere a lição da figueira. Quando seus ramos começam a brotar e suas folhas começam a aparecer, você sabe que o verão está próximo. Da mesma forma, quando você vê todas essas coisas acontecendo, saiba que a volta dele está próxima, à porta. Eu afirmo com toda a certeza, esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra podem desaparecer, mas minhas palavras permanecerão para sempre. Entretanto, ninguém tem conhecimento do dia ou da hora em que esses eventos ocorrerão, nem mesmo os anjos no céu ou o próprio Filho. Apenas o Pai sabe. Agora, naquela passagem, ele delineou 4 sinais distintos de sua vinda. Então, quais são exatamente esses 4 sinais que ele nos deu? O primeiro é claramente a ocorrência de desastres no mundo e calamidades, como guerras, fomes e terremotos. Embora esses eventos tenham sido uma constante por mais de 2000 anos, eles parecem estar se intensificando. Portanto, é razoável concluir que estamos experimentando este primeiro sinal, com guerras, rumores de guerras, terremotos e fomes em curso. Jesus nos adverte repetidamente para não sermos enganados, especialmente à medida que nos aproximamos do fim, onde o perigo do engano se torna ainda mais evidente, tanto dentro quanto fora da comunidade cristã. Ele nos alerta sobre os falsos cristos, aqueles que aproveitam os desastres naturais para se passarem por salvadores. Há exemplos bem conhecidos de pessoas que fingem ser salvadores, levando outros a lugares isolados apenas para terminar em tragédia. No entanto, há também muitos outros falsos líderes que se proclamam como os redentores prometidos para todos os nossos problemas. Quanto mais desafios enfrentamos, mais surgem esses impostores. Mas Jesus nos aconselha a não entrarmos em pânico diante de novos conflitos, tragédias ou fomes que possam surgir. Ele nos lembra de algo notável.
Embora esses eventos sejam dolorosos, não são sinais de morte, mas sim dores de parto. Portanto, quando nos deparamos com desastres na mídia, devemos reconhecê-los como as dores que precedem um novo nascimento. Isso deve mudar completamente nossa perspectiva. Conhecemos o rumo que o mundo está tomando. Portanto, não devemos ficar alarmados ou desanimados, não tão preocupados quanto o mundo estará com esses desastres. Eles representam as dores de parto de um novo mundo que está por nascer. Assim, somos diferentes. Embora tenhamos compaixão por aqueles que sofrem com os desastres e esperemos ajudá-los, em nossos corações não estamos alarmados, estamos cheios de esperança. Estamos aguardando o surgimento de um novo mundo e, portanto, não nos deixamos abater ou desanimar por todos os problemas do mundo. Resumidamente, Jesus nos aconselharia a não entrar em pânico, não nos perturbar, mas até mesmo a nos alegrarmos, reconhecendo que todos esses eventos são sinais de algo novo em desenvolvimento. O primeiro sinal de sua vinda não está no mundo, mas na igreja. Os desastres mundiais representam o primeiro sinal, enquanto a transformação na igreja é o segundo. Da mesma forma que ele dividiu o primeiro sinal em 3 partes, guerras, terremotos e fomes, ele também divide o segundo sinal em 3 partes. Todas essas ocorrências se manifestam dentro da comunidade cristã. Primeiramente, há a previsão de perseguição, onde seremos alvo de ódio em todas as nações. O segundo aspecto desse sinal seria uma notável redução no tamanho da igreja, já que o amor da maioria das pessoas esfriará. Com a pressão sobre toda a igreja, muitos cristãos nominais, se não todos os verdadeiros seguidores, abandonariam a fé diante do peso da perseguição generalizada, resultando no esfriamento do amor. Este é um sinal bastante desolador. A grande surpresa na terceira parte do sinal é que o evangelho será pregado a todas as etnias. A terceira parte do sinal é a previsão de que o evangelho será proclamado em uma igreja purificada, mas em um número menor. Esta igreja, purificada e consolidada, terá um impacto significativo no mundo, conforme sugerido por Jesus. Os falsos profetas podem ser uma fonte de engano nesse contexto. Estamos cientes dos ensinamentos dos falsos profetas. Quando não há paz, eles pregam paz em vez de desafiar. Sua mensagem é de conforto, dizendo que está tudo bem e que nada de ruim acontecerá. No entanto, o conselho de Jesus é resistir a esses falsos profetas. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos quando este sinal se manifestar, quando todos os aspectos da igreja forem desconsiderados pelo mundo. Esse é o conselho que Jesus dá a todos os cristãos. Por que isso deveria ser assim? A resposta reside no fato de que o trigo e o joio crescem juntos. Quanto mais próximos eles chegam à plenitude da maturidade, mais tensão surge entre eles. Portanto, é natural que os cristãos enfrentem muita pressão no fim dos tempos. Os cristãos são, por natureza, desajustados sociais. Portanto, é provável que o mundo os odeie. Nosso pertencimento não é deste mundo. Nossa cidadania está nos reinos celestiais, o que nos torna únicos. É por nossa singularidade que o ódio pode surgir, como aconteceu com Jesus, que atraiu ódio para si mesmo. Se fôssemos do mundo, o mundo nos aceitaria como seus. Entretanto, ele nos odeia porque não somos do mundo, mas fomos escolhidos por Jesus para sermos separados dele, João, capítulo 15, versículo 19. Embora não seja agradável ser desprezado, isso nos leva ao terceiro sinal do fim dos tempos, que é a angústia de Jerusalém, que será geograficamente muito limitada. Neste trecho, Jesus faz referência à citação de Daniel sobre profecias, mencionando um personagem específico nelas. Esse personagem é chamado de Abominação da Desolação, por Daniel, e essa referência é feita 3 vezes.
O significado disso tudo e qual é o grande acordo por trás disso? Trata-se de um indivíduo humano que se estabelece na própria cidade de Deus, proclamando-se como Deus e rejeitando qualquer autoridade acima da sua própria vontade. Ele é um tirano cuja influência será global, mas sua atuação estará centralizada em Jerusalém, a cidade santa. Segundo Jesus, o quarto sinal de sua vinda acontecerá logo após, garantindo que estejamos preparados para o momento de sua chegada. Quando esse sinal ocorrer, não haverá risco de engano por parte de falsos profetas ou messias. Tudo acontecerá rapidamente e de forma natural. A luz se extinguirá, o sol escurecerá, as estrelas cairão. Existem várias profecias sobre esses eventos que marcarão o fim. Isaías profetiza que os céus serão enrolados como um pergaminho e todas as estrelas cairão, assim como as folhas secas da videira e a folhagem da figueira. A luz natural desaparecerá, deixando apenas a luz artificial para iluminar a terra. As pessoas ficarão perplexas e os cristãos reconhecerão que é o momento em que as estrelas, o sol e a lua deixarão de brilhar. Deus apaga as luzes do céu para se preparar para o brilho da luz do relâmpago que anunciará seu retorno. Ele voltará nas nuvens para a terra e nós o reconheceremos. Não nos reuniremos em um estádio terrestre, pois nenhum é grande o suficiente para a multidão, mas o encontraremos no ar, e isso será suficiente. Quando todas essas coisas acontecerem, sabemos que ele está nos portões, prestes a retornar. Então Jesus faz uma declaração simples usando uma figueira, e é aqui que muitos cristãos se confundem. Ele diz para aprendermos uma lição com a figueira. Quando seus galhos ficam macios e suas folhas brotam, sabemos que o verão está próximo. Jesus nos está dizendo que, da mesma forma, quando percebermos todos esses eventos acontecendo, saberemos que estamos vivendo aquele momento. A analogia da figueira não é uma alegoria, mas sim uma representação direta das experiências cotidianas. Assim como Jesus frequentemente usava exemplos simples em seu ensino, observar a figueira nos ajuda a entender que o momento está se aproximando. Quando reconhecermos esses 4 sinais, saberemos que o momento está próximo, assim como percebemos a chegada do verão ao observar a figueira. Infelizmente, muitas pessoas interpretaram isso como uma metáfora.